médicas, porque a gente entende que os pacientes com tuberculose, eles têm uma necessidade especial, como os pacientes de HIV e tuberculose especialmente, porque a coinfecção TB e HIV é uma das principais causas de mortalidade nos pacientes soropositivos, né? Então, a gente entende que essas consultas, elas são importantes para identificar sintomas adversos, problemas, resistência, piora de quadro, algum problema que possa estar em consequência ao tratamento ou algum outro tipo de manifestação. Em os pacientes HIV que têm co-infecção, a gente acredita que essas consultas mensais com HIV e TB, os pacientes também servem para a gente poder até avaliar algum tipo de manifestação decorrente do início do tratamento da tuberculose juntamente com o antirretroviral, né? As referências, elas continuam no atendimento, tanto as referências secundárias como terciárias. O que são essas referências? As referências secundárias encaminham as infecções, os problemas durante o tratamento, como intolerância, reação alérgica, e as referências terciárias a gente acaba encaminhando os pacientes com resistência. Então, eles continuam em atendimento e a consulta é em torno mais ou menos de 7 dias, no máximo 10 dias. Em relação à pesquisa dos contatos dos pacientes contactantes, a gente manteve essa investigação de contatos com algumas ressalvas, na verdade, né? Porque a gente, na verdade, a gente quer diminuir que o paciente com tuberculose, ele fique circulando, não porque ele vai transmitir, mas porque ele não se exponha tanto ao vírus do Covid. Então, a gente deixou aqueles contatos que são assintomáticos, que o médico avalia que podem ser deixados para ser avaliados posteriormente, que eles sejam avaliados posteriormente. Mas os contatos próximos, os pacientes com HIV, as crianças menores de 10 anos, pacientes com algum tipo de neoplasia, que são pacientes mais especiais e mais susceptíveis, a gente recomendou que eles sejam avaliados sim. O PPD, né, que é a prova tuberculínica, ele é recomendado para todos os pacientes HIV, apesar de não ser mais uma obrigatoriedade para o início da profilaxia da medicação para infecção latente de tuberculose, quando o paciente tem um CD4 abaixo de 350, e nesse momento a gente liberou baseado no entendimento do médico que aquele paciente precisa fazer uma profilaxia, a gente até liberou para iniciar acima de 350 sem a prova tuberculínica. Mas isso precisa de uma avaliação médica e descartar a tuberculose. A prova tuberculínica, ela está disponível na rede, ela está sendo feita, se o médico acha que é interessante que ela seja realizada, ela vai ser realizada. Eu acho que eu não estou ouvindo. Eu também não ouvia. Ela sumiu também. Raquel? Não sei, será que ela caiu, gente? Acho que travou, congelou. Pois é. Deixa eu passar aqui o recado. Pede para desligar o vídeo, que talvez melhore o som dela. Pode ser, né? Pode ser. Entrei? Oi, Raquel. Você caiu. Oi, voltou, Raquel, voltou. Se você quiser desligar o vídeo, eu pedi para você deixar o vídeo ligado para a gente ficar te vendo quem está falando. Mas se você quiser desligar e fazer uma tentativa de ficar melhor a transmissão, pode fazer, tá, Raquel? Só para ver se fica melhor. Mas vocês estão me entendendo? Eu tô. Sim. Sim. Então, continua aí, Raquel. Então, tá bom. Então, vou deixar ligado por enquanto. Em relação aos contatos, investigação de contatos com HIV, os pacientes com HIV. Então, o tratamento da infecção latente, né, ele está sendo recomendado nos pacientes soropositivos já há algum tempo que o programa
de HIV já vem recomendando, juntamente com o programa de tuberculose, que aqueles pacientes que têm um CD4 abaixo de 350, que eles não precisam da realização do PPD para serem feitos, e que eles descartaram tuberculose ativa, eles façam, sim, o tratamento da infecção latente, né? E agora, nesse momento, para evitar a saída dos pacientes, a gente liberou para segunda avaliação médica, se o médico acha que o paciente tem que fazer tratamento para infecção latente, não é necessário ele pedir o PPD. Se ele quiser pedir, tem PPD na rede, né? Em relação ao tratamento, a entrega das medicações, o programa de tuberculose tem por rotina sempre entregar a medicação para cada 7 dias para os pacientes que estão fazendo o tratamento em casa, que a gente chama auto-administrado. Mas nesse período, a gente entende que para diminuir a circulação do paciente, as medicações estão sendo liberadas para 30 dias. Então, o paciente que vai tomar a sua medicação em casa, ele vai pegar a medicação para 30 dias, né? Ele passa na consulta e aí ele tira a sua medicação e toma em casa. Em relação à infecção latente, a gente liberou medicação para 90 dias, especialmente para os pacientes HIV positivos, para também diminuir a exposição. Então, a liberação da medicação, a gente abriu uma exceção pensando justamente em evitar essa circulação excessiva dos pacientes. O programa de tuberculose, ele propicia para alguns pacientes que fazem o tratamento diretamente observado. O que é o tratamento diretamente observado? São aquelas pessoas que vão tomar medicação na unidade básica, né? Que a medicação é entregue pelo profissional de saúde e ele toma a medicação sendo visualizado pelo profissional. Então, essas pessoas que fazem esse tipo de tratamento, especialmente que a gente recomenda que todos façam, mas especialmente os pacientes sem residência fixa, a gente quer que todos realmente façam, porque eles não têm condições, às vezes, de ficar com a medicação, porque não tem onde colocar a sua medicação. Então, esse é um cuidado que a gente tem, uma parceria que a gente tem com o consultório na rua, de que todos os pacientes em situação de rua façam o tratamento diretamente observado. E quem faz esse tipo de tratamento, ele tem direito a 2 tipos de incentivos sociais, que é a cesta básica mensal, enquanto ele estiver fazendo o tratamento, e o bilhete único. A cesta básica, né, a gente manteve para os pacientes. Quais foram em relação ao tratamento diretamente observado, a gente suspendeu essa ida dos pacientes diariamente à unidade básica, momentaneamente. Então, os pacientes que faziam TDO, que estavam recebendo cesta básica pelo TDO, eles foi orientado a ficar em casa, né, para que eles não faziam o tratamento administrado, mas eles já iriam continuar a receber o benefício. Mas a gente manteve o TDO domiciliar, o que é isso, né, que iria alguém da área da saúde na casa daquele paciente, ao menos 3 vezes por semana, para entregar a medicação, para os pacientes que têm resistência a algum tipo de medicação da tuberculose ou que fazem medicações injetáveis, porque a gente entende que esse paciente não tem, já é um paciente mais difícil, com resistência, que não dá para deixar ele sem um TDO, né? E os pacientes também sem residência fixa, Então, esses pacientes, eles foram mantidos o TDO, né, e estão recebendo os benefícios. O bilhete único, a gente deixou para aqueles casos específicos, isso aí é uma solicitação da própria região, a gente deixou suspenso por enquanto, para justamente evitar que o paciente fique circulando. Então, a gente deixou para aquele paciente que vai precisar ir para uma consulta médica numa referência, que vai coletar algum tipo de exame, a UVS e a unidade entram em contato com a gente e a gente fornece o bilhete único, né? Em relação... Raquel, mais 2 minutinhos, tá? Tá. Acho que está pertinho. Em relação às internações sociais, os pacientes que têm necessidade estão indo para Campos do Jordão neste turbular, né? E a gente também está dando um suporte para os hospitais de campanha de Covid. Como é que a gente está fazendo isso? Os hospitais de campanha, eles têm uma lista de pacientes que eles verificam se esse paciente está em tratamento de tuberculose ou não, ou se ele já teve tuberculose ou não, porque a gente imagina que mesmo ele tendo tido tuberculose, ele é também susceptível a ter um quadro mais grave
de Covid, né? Então, a gente tem avaliado em conjunto com os profissionais dos hospitais de campanha e também para poder que a medicação de tuberculose não deixe de ser fornecida para os hospitais, porque esses pacientes não podem ter seu tratamento interrompido. Então, é mais ou menos isso. É um breve resumo do que a gente tentou facilitar para esse momento tão difícil que a gente está passando. A gente acabou abrindo mão de algumas coisas, o programa abriu mão de algumas coisas importantes, como o TDO, né? Mas que eu acho que depois a gente vai tentar retomar isso novamente, porque são coisas muito importantes. Mas que agora a gente tem que tentar flexibilizar para que os pacientes não tenham seu tratamento. Isso inclui também os pacientes com HIV. Porque a gente entende que os pacientes com HIV, eles são mais susceptíveis a realmente algumas doenças, e quando eles estão em conjunto com tuberculose, eles ficam cada vez mais susceptíveis. Então, a gente tem tido uma parceria boa com o programa de AIDS, todas essas decisões em relação a HIV, a gente conversou, eu e o Robson e a Cristina, então a gente está tendo uma parceria boa para a gente tentar chegar a um consenso para que nada se perca e nenhum paciente fique sem o seu acompanhamento adequado. Bem, acho que eu falei demais. Ok, Raquel, obrigado. Não, se a gente tiver alguma dúvida, a gente tem aquele tempinho aí no final para discutir. Eu só queria avisar as pessoas que estão participando que vocês podem mandar perguntas pelo chat, tá? A gente vai passar agora direto para o Robson e depois para o Américo, mas as pessoas já podem ir direcionando suas perguntas no chat aqui, na janelinha que tem aí do lado esquerdo, no canto inferior, e mandar as perguntas que nós estamos aqui atentos para compilar as perguntas e repassar, tá bom? Obrigado, Raquel. Próximo é o Robson. Robson, por favor. Eu? Você, querido. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Bom final de sexta-feira. Obrigado, agradeço no programa o convite feito. E vou contar um pouquinho dessa experiência. Como a Raquel estava falando, eu estava me lembrando da gente discutindo e tal, sobre o que íamos fazer durante a pandemia. Bom, então, lá no programa, assim que começou a pandemia, a gente preocupado com o deslocamento dos pacientes HIV pela cidade de São Paulo, né? Lembrando que os nossos SAIs, eles não são regionalizados, então, às vezes, o trajeto, o deslocamento da pessoa pode ser um deslocamento grande. Nós conversamos com o Ministério da Saúde e solicitamos ao Ministério a liberação de medida antirretroviral para 120 dias. A gente achava que era um tempo que talvez a gente conseguisse pular uma parte da epidemia, a parte mais grossa da epidemia, e esses pacientes poderem ficar em casa. Obviamente, aqueles pacientes que têm carga viral indetectável, CD4 bom, está ótimo, está bacana e tal, fique em casa. O Ministério, no primeiro momento, ele deu ok a esses 120 dias, a gente distribuiu para 120 dias. Posteriormente, o Ministério voltou a conversar conosco, dizendo, olha, a gente está com um problema de medicação aqui, então seria interessante baixar para 90 dias. 90 dias, para nós aqui de São Paulo, não era nenhuma novidade, a entrega era 90 dias, porque a gente já vinha fazendo esse tipo de coisa. Logo que a gente conseguiu lá com o Ministério a liberação de que a gente pudesse liberar para mais tempo, sem prejuízo de falta de medicamento e tal, desde que eles garantissem isso, nós conversamos com Raquel, porque tem os pacientes, obviamente, que estavam fazendo o tratamento de tuberculose ou que estavam fazendo ILTB. E aí conversamos com Raquel para ver se dava para a gente liberar ILTB para 3 meses, pelo menos, né? Eu estou dando um pouquinho de risada porque foi difícil tirar de Raquel isso. Ela falou, não, eu topo só durante a epidemia,
porque a gente já vinha pedindo isso para o programa de TV há mais tempo. Bom, enfim, mas foi bacana, a gente tem uma parceria super boa, Raquel vende um serviço de AIDS, ela saiu do Campos Elíseos como infectologista e assumiu o programa de tuberculose, então esse diálogo fica bastante facilitado, né? Bastante tranquilo. Então a gente acertou com a Raquel tanto a questão da ILTB, né, que ficou para 90 dias, o retorno mensal dos pacientes que estavam em tratamento de tuberculose ou investigação de tuberculose, né, com consultas mensais. Os pacientes que estavam fazendo TDO, também a gente acertou que poderia, a gente suprimir a TDO durante esse período de pandemia, porque a gente sabe quanto é importante a TDO nos nossos pacientes. A gente viu a cura da tuberculose em pacientes que fazem TDO é muito maior do que os que não fazem. Pois bem, mas é uma decisão que a gente tem que tomar durante a pandemia, diminuir a circulação desses pacientes na cidade de São Paulo, evitando que eles pudessem adquirir o coronavírus. Bom, enfim, então foi de comum acordo essa suspensão da TDO e a manutenção dos pacientes que são resistentes, né? E sim, teriam que fazer a TDO e aí era uma conversa diretamente com a estratégia de saúde da família, indo atrás desse paciente para dar o medicamento, né? Então, eu acho que, em resumo, da nossa parte, foi isso. O que a gente viu, eu fiz um levantamento um pouquinho antes da gente entrar aqui, ontem, para ver como é que estava a liberação e quantos pacientes tinham fazendo ILTB, e agora, até maio, a gente tem 700 pacientes. Isso era mais ou menos o esperado. Obviamente que a gente quer que isso melhore muito mais, né? Mas, se eu comparar 2020 e 2019, a gente está mais ou menos na média. Essa semana, a gente teve um treinamento de TRD com a rede básica, foram em torno de 400 enfermeiros que participaram desse treinamento, era um treinamento também por videoconferência, né? E uma das teclas que a gente bateu bastante foi na atenção básica, testar todos os pacientes com tuberculose procurando HIV, onde a gente mostra que a incidência de HIV nos pacientes com tuberculose dentro da rede básica é bastante expressiva. Então, acho que é isso. A gente pode passar para o Américo. Ok, obrigado. Beleza, você cumpriu direitinho os seus 10 minutos, obrigado. Que bom. Eu não costumo fazer isso. Eu sei que você não costuma fazer isso, mas fez direitinho. Obrigado. Não, porque sobra mais tempo também para os outros, às vezes. A Raquel passou um pouco, mas a Raquel tem tempo para falar também, e talvez o Américo também precise, né? A gente não ultrapassar muito o nosso limite aí das 17 horas, tá bom? Bom, vou passar direto para o Américo, e estou lembrando para que tem as pessoas que entraram mais recentemente que podem fazer as perguntas, se tiverem perguntas, pelo chat, e aí depois a gente, no final das 3 falas, a gente vai direcionando aqui as perguntas, tá bom, gente? Obrigado. Pode começar, Américo, obrigado. Legal. Bom, boa tarde a todos e a todas, alguns que chegaram nesse momento. Eu só vou pedir permissão, né, e licença, para me bloquear minha câmera, porque aí evita delay e evita de cair a minha conexão também, que não é das melhores, tá bom? Então, com toda a licença. Eu tenho algumas perguntas aqui para a Raquel, mas primeiro
eu quero explicitar algumas inquietações, né? Talvez até chova no molhado, mas eu acho importante, porque é um momento extremamente especial por conta do projeto de ações colaborativas de TB e HIV, e que vai suscitar aí, provocar reflexões que possa ajudar no desenvolvimento do projeto, né? Então, eu acho muito importante essa primeira iniciativa. Claro que, sabidamente, aí, né, temos conhecimento que estão aí entre 21 a 30 e poucas pessoas mais propensa a tuberculose ativa, né? E aí eu quero falar um pouquinho da taxa de coinfecção, TB-HIV, né, que ainda continua crescendo, e assim como também a taxa de cura precisa ser ampliada, né, precisa de maiores intervenções para a gente aumentar essa taxa de cura, né, e aí eu estou focando bem mais aqui no nosso município, né, porque eu acredito que é essa proposta que a gente precisa avançar na cidade de São Paulo, né. E também, nós temos aí o diagnóstico para o tratamento da tuberculose ativa e da infecção latente, que é uma outra questão também da necessidade de maiores intervenções, né, ações colaborativas para que, de fato, a gente tenha melhores resultados, né. A exemplo, né, a doutora Raquel, ela coloca, né, a questão do PPD, que não é mais obrigatório, né, mas a gente sabe, né, que lá na ponta, por mais boa vontade que o programa de tuberculose, que o programa de AIDS tenha, né, fomentar, ampliar, melhorar essas discussões, a gente sabe que lá na ponta isso não acontece, né, não generalizando, mas tem muitos profissionais que não ofertam PPD para as pessoas vivendo com HIV, né, muito pouco tem um espaço de diálogo com esses pacientes, né, e não dá essa abertura para que de fato façam um atendimento integral e mais humanizado, né, pensando o paciente como um todo, porque é até a recomendação que a gente tem, né, do Programa Nacional de Tuberculose e Ministério da Saúde, né, da necessidade também de se investigar a tuberculose em todas as consultas, né, que isso é muito importante. E haja visto que, nos serviços de AIDS, as consultas estão espaçadas, né, e ainda mais dentro da conjuntura da Covid, então isso se prolonga ainda mais. Então, eu acredito que os médicos não possam perder essa oportunidade de investigar a tuberculose nesses pacientes em momentos de consulta. Então, isso são apontamentos que eu faço, que a gente ouve, né, a gente tem contato o tempo todo com esses pacientes, né, nas ONGs, nas reuniões do Mopaides, e a gente tem toda esses indicadores, né, e aí a gente tem, eu até peguei um recorte aqui do boletim epidemiológico de 2018, né, 6.828 novos casos de tuberculose, sendo que 12,2% foram diagnosticados com HIV, né? E 19,4% da população diagnosticada com infecção TB-HIV vieram a óbito, isso em 2018, né? Eu não me apropriei ainda do último boletim, especificamente de tuberculose também, mas com certeza esses números continuam crescendo, né? A gente precisa se debruçar melhor em cima deles. E também pouco se fala, né, sobre o tratamento da infecção latente, da TB, como uma estratégia de prevenção, né, e que é indicado pelo Ministério da Saúde as pessoas vivendo com HIV/AIDS, ou seja, a visibilidade da prevenção, da assistência e discussões sobre tuberculose precisam melhorar, né, em ambas as partes, né, tanto nas pastas de governo, da saúde, assistência social também, que é um grande problema, né, a gente não consegue dialogar com assistência social de forma eficaz, né, e também na pasta da saúde e por parte da sociedade civil,
né, porque são poucas ONGs que têm pautado a tuberculose, né, haja visto que o projeto de ações colaborativas, ele vem para minimizar mesmo, né, essa invisibilidade da tuberculose, né, levando ações nas ONGs, mobilizando, sensibilizando os pacientes ao fomento não só da prevenção, mas também da assistência. E aí, dentro da conjuntura da Covid-19, né, e aí, qual é o mapeamento, né, das pessoas com tuberculose? A doutora Raquel, ela colocou, né, tem feito as ações, as estratégias com os hospitais de base, né, mas a gente precisa ter isso em números, né, a gente precisa identificar, porque é a partir dos números que a gente também consegue projetar outras ações, e isso ainda não está aparecendo, né, e que tipo de auxílio essas pessoas também estão tendo, né, então a gente precisa ter isso de uma maneira muito mais palpável, numérica, isso é muito importante. A exemplo, né, aqui de São Paulo, nós temos na Assembleia Legislativa 2 projetos que estão lá parados, um que é de assistência alimentar e outro de transporte, e que a gente não consegue avançar, né? Não há uma vontade política, né, dos parlamentares, e ainda mais agora, na conjuntura da Covid, né? Então, isso vai se prolongar ainda mais, né? E aí a gente também tem, né, as frentes parlamentares de tuberculose, de âmbito estadual, que seria a recondução, né, que a gente está com dificuldade para avançar na implementação e recondução dessa frente estadual, e a frente parlamentar municipal, que a gente já estava ali em vias de ir para plenário, entra a Covid, né, então, ou seja, a gente não vai conseguir ter a criação da frente parlamentar HIV e tuberculose esse ano, e aí nós temos as eleições também, ou seja, o ano que vem a gente vai ter que começar tudo novamente do zero, né? E aí a gente vai se deparar com outras implicações por conta da Covid, porque vai ficar o resquício da Covid, né? Vamos enfrentar uma situação sociopolítica e financeira, né? E a gente precisa ter a garantia, né, dos serviços de tuberculose, de AIDS, hepatite e outras patologias, garantido. E aí a mobilização da sociedade civil precisa estar cada vez mais forte, e aí eu falo principalmente unida, né? Essa é uma questão muito importante também de se falar em contexto de sociedade civil, precisa de união. Por no outro lado, a Covid, ela traz, né, essas possibilidades de somar esforços, né? Tanto as ONGs aqui da cidade de São Paulo, de outros estados, têm se mobilizado para prestar assistência às pessoas que vivem com HIV, tuberculose, né, e outras patologias, principalmente a população das transexuais e travestis, né, que estão em maior contexto de vulnerabilidade. Então, a Covid, ela traz essa união, né, dos movimentos sociais, a exemplo do movimento LGBTQI+, né, que realmente tinha um distanciamento, então, esse contexto possibilitou uma projeção de ações colaborativas, né, mas dentro do contexto AIDS e tuberculose, né, essas ações colaborativas e principalmente união precisam ser estabelecidas, né, e aí eu estou dizendo esse contexto especificamente da sociedade civil, porque fala-se uma coisa, mas se prega a outra, né, e o projeto de ações colaborativas, né, ele vai enfrentar, né, algumas resistências em relação a isso. Então, eu acredito que esse momento que a gente está fazendo essa discussão, com a participação do programa, né, de tuberculose, do programa municipal e outros atores, né, da sociedade civil, eu acho que a gente consegue melhorar, sim, se de fato a gente quiser, né, superar todas essas questões dentro do contexto da Covid, da pandemia, da AIDS, das questões da tuberculose,
principalmente com população em situação de rua, privada de liberdade. Então, a gente precisa, sim, somar esforços cada vez mais, porque a gente não sabe, ou supostamente, a gente prevê o que está por vir pela frente, e que não vai ser nada fácil, né? Então, é a colaboração que eu quero colocar, e deixa eu pegar aqui no meu rascunho 2 perguntas que eu tenho da Raquel, e diretamente eu já coloquei na minha fala, mas se ela teria alguns dados de pacientes com TB e COVID, né, e essa questão também do tratamento observado, né, com as equipes domiciliares, se essas equipes conseguem dar conta da demanda existente. Então, são essas minhas contribuições. Ok. Américo, obrigado. Enfim, então a gente já tem 2 perguntas do Américo, então a gente pode dar prosseguimento aqui, passando para a Raquel e para o Robson, né? Só fazendo uma contextualização da fala dos 3, a Raquel fala muito oportunamente das orientações do município com relação para os serviços, né? Com relação às consultas, aos exames, ao próprio TDO, né? Eu acho que vocês fizeram aí uma articulação bastante interessante, um documento grande, inclusive, aquele documento de orientação que o município faz para os serviços, eu acho um documento bastante completo, né? Mas, como diz o Américo, como ele falou logo no começo da fala dele, não sei se os serviços todos, principalmente os serviços que estão ali, os serviços que estão na atenção básica, né, na atenção primária, vão dar conta de realizar tudo aquilo, né? Porque, enfim, a gente já tinha um sucateamento da saúde, principalmente nas unidades de saúde, essas próximas a bolsões de pobreza, bolsões de grande vulnerabilidade, né? E agora isso ele tende a aumentar, né? Tanto para a pessoa vivendo com tuberculose, como para a pessoa vivendo com HIV/AIDS, enfim. O Robson fala também da parceria, enfim, da discussão que fez junto com o programa de tuberculose, programa de AIDS e programa de tuberculose, para garantir o atendimento e assistência das pessoas lá na ponta, e o Américo trazendo aí as nossas angústias enquanto sociedade civil no meio desse turbilhão que a gente está vivendo, né? Bom, eu queria repassar, então, para vocês, mas, enfim, e gostaria que vocês fizessem e vou passar uma pergunta, 2 ou 3 perguntas que já tem aqui no chat para vocês, que vocês muito pensassem, principalmente Raquel e Robson, nesse contexto que a gente tem pela frente, né? A gente tem a Covid, não vai, as coisas, a nossa realidade, principalmente no serviço de saúde, ela vai mudar, né? Porque não dá para pensar que vai ser a mesma coisa. Primeiro que a gente tem um aceleramento da pobreza no país, a gente já vinha numa série histórica de aumento de pobreza desde 2014, e agora, então, essa série histórica foi para o beleléu, que a gente está num aceleramento mesmo, né? Vai aparecer muito pobre de tudo quanto é que é lado, e muita gente pobre de verdade. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Como é que a gente, enquanto saúde, vai conseguir manter assistência a essas pessoas? E aí, claro, saúde, vamos focar aqui no TB e no HIV e na AIDS, que é um desafio para a gente, né? Pensando isso para o futuro, né? Mas pensando na nossa realidade atual, eu eu assisti uma web segunda ou terça-feira, que teve na comissão, alguma dessas comissões da Câmara Federal, e onde estava lá estava o programa de tuberculose, estava a Frente Parlamentar de Tuberculose Nacional lá, porque era um programa que falava sobre ações e colaborações junto com tabagismo, tuberculose e Covid, né? E aí a doutora Denise Aracaki, que é a coordenadora lá do Departamento de Doenças Respiratórias e tal, do Ministério da Saúde, ela mesma disse que, num levantamento que eles fizeram na rede laboratorial,
eles perceberam que houve uma diminuição de pelo menos 40% de exames com de tuberculose na rede laboratorial, né? Então, isso é um indicador importante para a gente, né? Houve pelo menos 40% de diminuição, porque as pessoas deixaram de procurar os serviços de saúde, se deixaram de procurar os serviços de saúde, como é que isso vai impactar no futuro, ou se os serviços de saúde eles estão super saturados, os laboratórios estão super saturados e não conseguiram dar conta de fazer os exames. Enfim, tem coisas que a gente precisa se aprofundar na discussão para a gente entender melhor qual é o nosso cenário. Isso é um pouco a minha sugestão. Mas vamos aí às perguntas. Além das perguntas do Américo, tem umas perguntas aqui do Paulo, que é do site Saúde Pulsando, que ele pergunta o seguinte: vocês que abriram mão de algumas estratégias, quais? Para a Raquel, que abriram mão de algumas estratégias, quais foram essas estratégias que o programa municipal abriu mão? Essa é a pergunta ipsis literis, tá, Raquel? Depois vem, quando o ministro era Mandetta, apareciam as comorbidades e doenças pulmonares, era uma delas. Isso já não é um indício suficiente para definir o maior risco, né? Outra pergunta por que a resistência na dispensa do TDO, né? Enfim, vamos parar por aí, senão não dá. Tem mais uma aqui, mas a gente deixa para a próxima rodada. Diz aí. Na verdade, a terceira pergunta eu complementei, porque bateu o enter antes de acabar a pergunta. A pergunta é, por que a resistência na dispensação do TDO para 3 meses, por exemplo, se o Ministério da Saúde já recomenda a telemedicina para acompanhamento de pacientes? Não seria possível acompanhar a administração do medicamento via celular, por exemplo, tipo ligando para o paciente dizendo: oi, aqui é a Raquel, você tomou o seu medicamento? Deixa eu ver você tomando. Ok, Paulo, obrigado. Mas acho que isso também serve para o programa de AIDS, né? Porque futuramente a gente vai ter que começar a pensar em coisas nesse sentido. Mas eu passo aí para os dois palestrantes. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se a internet ajuda aqui, né? Dá para escutar? Dá sim. Vamos lá, vou começar com uma observação que o Américo falou, que o PPD não é mais obrigatório. O PPD, ele é realizado, sim, ele faz parte da avaliação dos pacientes que são contactantes, né, para definir conduta de infecção latente. Só que neste momento, por causa da pandemia, a gente restringiu, não é que a gente proíbe o PPD, não é isso, a gente deixa o PPD à carga do médico solicitante. O PPD, ele não é que ele deixou de ser obrigatório, não, ele continua, a gente tem PPD na rede, a gente quer que o PPD seja feito, mas a gente quer evitar que os pacientes se exponham. Porque a recomendação do Ministério e a recomendação do nosso secretário de Saúde é que as pessoas permaneçam em casa. Então, o PPD ele nunca deixou de ser obrigatório, só que nesse momento da pandemia, a gente está abrindo mão, e é uma das respostas do Paulo, né? A gente está abrindo mão do PPD nesse momento pontual. Em nenhum momento a gente pensou em deixar o PPD como um ponto importante para avaliação dos pacientes com infecção latente, né? Em relação, eu acho que você falou da interação da gente tanto com o programa diário, como o programa, o comitê estadual, com os consultórios de rua. Então, eu acho que isso é super importante, e a gente tem tentado, junto como programa, tentado aumentar essa relação que a gente tem tido, né, com o programa, com o comitê, para a gente poder melhorar essa interação que
melhorar também o atendimento. Eu concordo com você em relação à população sem residência fixo, a população trans, eu acho que a gente tem que, são populações, especialmente também a população privada de liberdade, são populações que merecem uma melhor atenção, tanto que o programa já meio que começou também a tentar fazer o reconhecimento desses locais, né, para a gente poder conhecer e tentar melhorar um pouco essa visibilidade, não é a visibilidade, esse atendimento das pessoas, especialmente as pessoas privadas de liberdade e de residência fixa. Você tem alguma pergunta, América? Você viu que você precisa falar. Eu vou responder o Paulo também. Você quer falar agora? Eu só queria, quando eu falo a questão do PPD, doutora Raquel, não é nem exatamente nesse contexto da Covid, né? Não é exatamente nesse contexto da Covid, né? E aí não é só com o programa municipal de tuberculose, com o programa municipal também. Como eu disse, por mais boa vontade que vocês têm, mas lá na ponta, o profissional, ele não faz essa oferta para o paciente. E muitos pacientes nem sabem o que é PPD. É essa discussão que precisa reafirmar com os profissionais de saúde. E a gente... Sentido. Não, e a gente tem tentado fazer isso, né, Américo? Eu até tinha lançado antes mesmo de tudo isso acontecer, que a gente ia lançar uma campanha, né, Contato Zero não existe, né? Porque a gente tem muito no programa de que o paciente tem tuberculose e é contato zero, não contato com ninguém. Então, para mim, contato zero não existe. Porque mesmo a pessoa não morando sozinha, ela tem contato com alguém. Então, a gente vai lançar essa campanha, mas, infelizmente, muitas coisas barraram algumas coisas que a gente queria fazer, né? Então, o PPD, a gente tem falado para as pessoas fazer. A gente ganhou muito em relação ao PPD, porque a gente, no município de São Paulo, a gente aumentou muito a nossa rede que realiza PPD, né? A gente vai soltar o nosso boletim até o final do mês de junho, mostrando que a gente teve um aumento da nossa rede que realiza PPD, mostrando que a gente teve um aumento na realização de PPD, e que antigamente, por exemplo, os contratos de TB, passe livres, eles não eram contemplados com PPD, e agora são, que são a maioria dos casos, né, que fazem tratamento para TB. Não sei se eu respondi todos os seus questionamentos. Em relação à população prisional, a gente tem, junto com o Estado e com o pessoal da assistência da população prisional, a gente tem tentado uma aproximação para a gente poder visitar os locais prisionais, né? Uma maneira de melhorar o atendimento, melhorar a investigação de tuberculose desses locais, e melhorar também o acesso deles ao tratamento. Então, a gente já tinha feito uma visita em loco na Fundação Casa e acabou parando por conta disso tudo, mas é um projeto nosso fazer visita não só nas locais prisionais, né, para a gente poder conhecer, fazer um reconhecimento, que para você poder propor algum tipo de mudança, você tem que conhecer o local onde você está indo, a realidade do serviço, porque não adianta você propor uma mudança se você não conhece o que você está propondo, né, porque tem que ser viável para a realidade, né. Deixa eu responder o Paulo. Então, Paulo, a gente não abriu mão de coisa, mas momentaneamente, durante a pandemia, a gente suspendeu o TDO momentaneamente, deixou para aqueles pacientes, o que é o TDO? É a medicação ser dada ao paciente pelo profissional de saúde, ele visualizando que o paciente está tomando aquela medicação diariamente na unidade básica ou na residência dele, né? Ou na rua, como é o caso do consultório de rua dado pelo agente de saúde. Então, momentaneamente, alguns pacientes que a gente achava que poderiam fazer medicação auto-administrada, que é isso, é tomar a medicação em casa, a gente deixou que esse paciente ficasse. Infelizmente, o TDO, ele não dá para ser uma dispensação por 90 dias, porque o importante do TDO
é a visualização da tomada do paciente, né? Existem diversos trabalhos que mostram que a utilização do TDO, ver o paciente tomando a medicação, ele melhora muito, aumenta muito a taxa de cura. Eu concordo com você, né, que em alguns momentos a gente poderia tentar abrir mão, tentar fazer uso da tecnologia, mas eu não sei até que ponto isso é abrangente, porque a gente tem uma população que, infelizmente, não tem acesso tanto à tecnologia como a gente gostaria, né? Então, liberar um TDO para 3 meses, o paciente levar a medicação para 3 meses, e a gente ligar para o paciente, dizer, olha, você está tomando? Será que ele está tomando? Será que ele realmente está fazendo uso? Para 3 meses é muito complicado, porque o abandono de um paciente, do tratamento de um paciente, ele é classificado como abandono quando o paciente deixa de tomar o remédio por 30 dias. Então, o programa acaba fazendo com que o paciente pegue a medicação com mais frequência na unidade, justamente como uma forma de vigilância, como uma forma de observar que aquele paciente realmente está tratando medicação e, caso ele não vá pegar a medicação, poder recuperar, poder trazer ele, procurar ele para saber por que é que ele não está tomando. Ele não está tomando porque não está conseguindo ir à unidade, porque ele está com problemas, às vezes, em casa, com o parceiro, porque ele está com eventos adversos, por diversos fatores que, às vezes, os pacientes deixam de buscar medicação. E uma das coisas que a gente fez quando a gente estava no SAI na vigilância foi justamente isso. A gente olhava, em menos de 30 dias, aqueles pacientes que não estavam retirando a medicação para a gente poder pegar esses pacientes antes mesmo do abandono. Porque o abandono do tratamento da tuberculose é uma realidade, é um problema muito grande, a gente tem uma taxa de abandono grande, porque não é fácil tomar tantas medicações, especialmente em pacientes soropositivos. O paciente que, às vezes, abre o quadro com HIV, ele abre com tuberculose, abre com CD4 muito baixo, abre com outras co-infecções, às vezes ele chega a tomar mais de 20 comprimidos ao dia. Não é fácil, eu digo isso porque eu vivi isso no dia a dia no atendimento. Então, não é fácil você chegar para um paciente e dizer para ele assim, você vai ter que tomar 20 comprimidos no dia. Ninguém consegue uma refeição. Você não almoça, você só toma remédio. Então, a gente tenta justamente evitar o abandono, porque quanto mais esse paciente fica, mais tempo ele fica com esse tratamento, mais difícil ele é de se recuperar. Às vezes ele desenvolve uma resistência, passa a ter que tomar medicação injetável. Então, o TDO ele é importante, essa vigilância, essa restrição da retirada de medicação, que eu não considero uma restrição, é um tipo de vigilância mesmo, de observação para ver se o paciente está conseguindo fazer o tratamento, né? Ele é importante justamente para isso, para poder ajudar a gente a entender essas dificuldades do paciente. Para você entender, uma vez que o paciente vai na unidade básica, tomar a sua medicação diariamente, ele tem a possibilidade de entrar em contato com os agentes, com o auxiliar, com o médico, e dizer se ele está tendo algum tipo de dificuldade. Não esperar para o próximo mês, para a próxima consulta. Então, o TDO ele é muito importante, não só para o próprio paciente, como para o serviço de saúde poder ajudar o paciente também. Então, eu entendo, eu acho que as ferramentas tecnológicas, elas são cada vez mais importantes, mas eu não tem sido feito o TDO com alguns pacientes, como um projeto piloto no CRT DST AIDS, com a doutora Sumire. A gente já conversou sobre isso, mas para isso precisaria aparelhar toda uma rede básica, né? E os pacientes também deveriam ter os seus próprios celulares, seus próprios meios. E isso não é a realidade que a gente tem, né? A gente vê agora esse auxílio emergencial, quantas pessoas tiveram dificuldade para poder se inscrever, porque não tem acesso a uma tecnologia adequada, né? Já ele está perguntando aqui do paciente. Não, deixa eu ver vamos ver com o Robson, porque assim, o Américo também citou a questão da dificuldade de fazer o PPD, enfim, nas unidades de AIDS também.
Então, antes da É gente passar para as que a- perguntas, vamos ver o que... Só para eu encerrar, Oi? só para eu encerrar o TDO, eu vou responder a ele, só para eu encerrar o TDO. Tá ok. Eu até acho que a gente pediu isso sim para os funcionários das unidades ligarem. A gente até chamou de um apadrinhamento, né? Se alguém tivesse próximo de um paciente que morasse, um funcionário de saúde que morasse próximo de um paciente, que entrasse em contato com ele para poder ver se esse paciente estava tendo alguma dificuldade, sim. A gente fez isso, não de uma maneira oficial no nossa recomendação, mas a gente vem pedindo isso, sim, para ligar para os pacientes, para poder entrar em contato com eles, sim, tá? Não sei se eu respondi, é isso. Ok, obrigado. Robson? Não, primeiro, eu queria dizer o seguinte: o fato das consultas estarem espaçadas, porque a gente está entregando medicamento para mais tempo, obviamente não significa que as consultas estejam fechadas. Então, todo paciente que tiver qualquer problema, qualquer sintomatologia, ele vai procurar o SAI dele e vai ser atendido normalmente. O que a gente espaçou são os pacientes que estão muito bem obrigados, isso é 95% da rede que tem carga viral indetectável e sustentada, e CD4 bom. Então, assim, a gente tem uma massa de pacientes que estão muito bem obrigados, que possivelmente ele não vai fazer nenhuma outra patologia. Caso venha fazer, o site está aberto para ele, não tem dúvida disso. E para os pacientes novos, e para os pacientes que estão entrando, e para os pacientes com tuberculose. Pacientes com tuberculose, criança e gestante, manteve-se a consulta mensal, né? Consulta de rotina. Né? A consulta extra. Bom, quanto a PPD, quanto ao tratamento supervisado, assim, PPD é um exame chato. Chato por quê? Porque não é um exame fácil de ter leitura. O paciente precisa voltar após as 72 horas. Quem faz o PPD tem que ser treinado, e você sabe muito bem que a nossa rede ela está envelhecida, é uma rede que a gente está perdendo muitas pessoas, e entre elas, essas pessoas que eram super treinadas para PPD e tal. Então, a gente tem alguns problemas com o PPD. Inclusive, alguns sites que têm que solicitar que o PPD seja feito na unidade básica, porque ele não tem ninguém para fazer o PPD lá. Né? Depois, se a Raquel quiser explicar o treinamento que essa enfermeira, auxiliar, tem que fazer para fazer essa leitura. Mas, afora isso, né, a gente ficou super feliz quando o Ministério colocou que a gente poderia entrar, fazer medicação com CD4 abaixo de 350, mostrando que a gente teria um ganho enorme, porque essas pessoas não adoeceriam de tuberculose, que é a doença que mais vitimiza pacientes com HIV e AIDS. O que aconteceu? Tanto o Brasil todo, como em São Paulo, não foi diferente isso. A gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, de encheção de saco diariamente, para que todos os pacientes com CD4 abaixo de 350, que não tenham tuberculose, evidentemente, entrem no LTB, entrem em tratamento latente. Isso é uma dificuldade, porque isso depende
depende do médico prescrever. Você tem uma gama de médicos que não gostam de prescrever nessa situação, porque ficam, olha, eu não tenho o PPD e não sei o que e tal. Quando nós chegamos, e a gente sabia que a gente tinha muito danado com o PPD, por conta de estar saindo gente da rede, de você, olha, só tem o PPD num horário, porque o enfermeiro que faz o PPD só trabalha de manhã. Então, os pacientes da tarde têm que vir de manhã. E aí tem que vir para a leitura de manhã. Enfim, isso são entraves que vão acontecendo no serviço que poderiam, quando a gente olhava para a profilaxia, o tratamento latente da tuberculose, a gente viu um número baixo. A gente fez um levantamento porque foi, bom, se o número está baixo, vamos comprar a IGRA, vamos fazer outras coisas, que é um exame muito mais tranquilo, em que eu tiro o sangue do sujeito e mando fazer. Enfim, mostrou o quê? Mostrou que dos pacientes que estavam fazendo PPD em toda a rede e que tinham indicação de fazer a quimioprofilaxia, 50% ou mais não era indicado, apesar de estar indicado no exame. Então, a gente viu assim, olha, a questão não é o PPD somente, não é somente o exame. A questão é a gente colocar na cabeça dos colegas a importância de fazer ILTB. Então, a gente tem tentado isso em todas nas reuniões, quando a gente tinha aquelas reuniões presenciais, que era uma vez a cada 2 meses, o assunto tuberculose, pelo menos entrava em 2 ou 3 dessas reuniões anuais. Discussão com os gerentes, com as coisas, mostrando os níveis, olha, vocês estão prescrevendo pouco, vocês precisam fazer mais ILTB, olha quantos pacientes você tem com 350 para baixo, olha, justifique aí por que você não fez. Quer dizer, tem todas essas estratégias, de alguma forma a gente tentou. Eu acho que a gente melhorou muito. Quando eu olhei os números onde que eu vi que a gente, no ano de 19, 2.000 pacientes fizeram ILTB, eu fiquei bastante contente, né? Porque entrou 4.500 na rede, não sei agora de cabeça e tal, quantos eram abaixo de 350, mas, de qualquer forma, as pessoas começaram a lançar mão dessa tecnologia médica. E isso foi muito interessante eu ver. Na conversa que a gente teve, eu e Raquel, uma das coisas que nós pensamos era, olha, vamos fazer um eco de tuberculose, para ver se a gente consegue conversar uma vez por mês com os colegas de todas as unidades e discutir casos de tuberculose, onde a gente vai colocar ILTB. Né? E isso foi um pouco antes da Covid. Enfim, eu acho que a gente, por exemplo, agora, nesses 2 meses, 3 meses, que a gente está em casa e tal, a gente começou a usar muito essa ferramenta, né, de discussão de casos, de dar curso via internet, de discutir via internet. E eu já vinha dizendo lá atrás que isso era interessante, porque o deslocamento na cidade de São Paulo é um negócio comprometedor para todos os projetos, né? Cada vez que a gente fala, vamos fazer um treinamento e temos que tirar os médicos das unidades, ou enfermeiros das unidades, um Deus nos acuda. Porque o cara tem que sair
sei lá de Santana, da Brasilândia, e vir para o centro da cidade, o cara sai do extremo sul, leste, do extremo leste, do extremo sul, para vir para o centro. É um dia de trabalho que ele não está, e a gente mexe muito na questão de organização dentro da unidade. Fazer de sábado, eu não posso, nós não podemos, e a gente vem fazendo durante os sábados, mas é convite, não pode ser convocação, porque senão o cara vai ter que ganhar 2 dias porque trabalhou no sábado. Enfim, era convite, mas a gente tinha sempre um público muito bom, em torno de 60, 70, 80 pessoas por sábado. Mas a gente está mexendo melhor com essa ferramenta. Então, eu acredito que as discussões possam ser mais próximas das unidades, onde a gente possa vir fazer treinamentos via internet. E só respondendo lá a Paulo, de telemedicina, Paulo, a gente tem problemas nas discussões de casos, porque não basta só a pessoa ter um celular, né? Ela tem que ter acesso à internet, e um bom acesso à internet. As unidades nossas não têm acesso por Wi-Fi. Já é um problema sério. Você pedir para que o funcionário use a sua banda particular, a sua banda paga dele particular, para fazer os trabalhos para a prefeitura, é uma coisa difícil da gente pedir. Outra coisa é o Wi-Fi do outro, né? Do paciente e tal. Enfim, eu acho que é uma tecnologia que a gente tem que ir se apoderando dela e Está cortando bastante. Um pouco mais próximo, apesar que eu tenho que agora presenciais, mas eu acho que a gente consegue dar uma resposta que possivelmente no futuro vai ser melhor. Pois não, Elúcio? Ok, Robson, obrigado pela explicação. A gente sabe de todas as dificuldades, a gente sabe de tudo, né, o contexto, essa coisa da telemedicina, enfim, tudo isso é muito novo para a gente, né? Então, acho que a gente, enfim, está no comecinho de como aprender a lidar com essa situação e essas novas tecnologias, né? Porque a gente já sabia que elas existiam, mas a gente também tem todos os problemas que você e que a Raquel já falaram, né? Mas agora elas estão sendo colocadas né, aí no cenário para a gente usar como alternativa, né? Então, eu acredito que a gente está no começo de tudo, mas que a gente já tem que pensar como é que a gente pode utilizar desse tipo de coisa e como é que a gente pode fazer parceria, porque eu costumo dizer que saúde só não vai resolver o problema do mundo, a gente tem que fazer parceria com a assistência, com a cultura, com o trabalho, com todas as outras coisas, para a gente alcançar alguma coisa e realmente oferecer assistência e proteção social de verdade para o usuário lá na ponta, né? A gente tem mais uma pergunta aqui, tá? Que é para vocês dois, que é do Gil Santos. O Gil é do Comitê Técnico de Saúde Integral LGBTI, da Secretaria Municipal de Saúde. Ele pergunta aqui sobre... gostaria de saber se você já tem dados de pessoas transexuais, mulheres e homens transexuais com relação à tuberculose e Covid. Não sei, não especificamente para a Raquel. Você tem algum dado, Raquel? Tem alguma ação específica? Enfim, essa é a nossa última pergunta. E aí eu queria, Raquel, você já responde, já faz suas considerações finais, porque a gente já passou das 5h15, e aí também peço para o Américo fazer e o Robson. Você pode falar, Raquel?
Oi, Raquel, tá ouvindo? Oi, Veloso. Você Eu, tá bem em cortado, eu não tô... relação a essa pergunta, a gente, essa semana, a gente, essa semana não, último mês, né? Oi? Não está dando para ouvir, Raquel. Oi? Tá ruim o som. Você pode começar novamente, Raquel? Vou desligar a câmera, então. Será que fica melhor sem a câmera? Fica, Raquel, eu acho que fica. Realmente, eu acho que é o aplicativo, hein? Tá horrível para ouvir. Vai lá, Raquel. Vamos lá. Vamos tentar. Em relação à mortalidade, né? Os dados em relação à Covid e tuberculose. No último mês, a gente vem tentando regular isso, especialmente dos dados de mortalidade dos nossos com tuberculose e dos pacientes com Covid. A gente dando os bancos de dados de idade dos óbitos confirmados com o banco de dados de tuberculose notificado. A gente conseguiu fazer, porque isso é muito dinâmico, porque às vezes o paciente não está confirmado e depois positivo, então esse banco ainda de mortalidade do Covid, ele é bem dinâmico. Então, o que a gente tem feito? O que a gente tem tentado fazer? A gente tem tentado recuperar isso. A gente fez até mais ou menos o começo de maio, pegou todos os óbitos que a gente tem desde que foi. A gente encontrou poucos pacientes que estavam em tratamento de tuberculose. Tinham alguns pacientes, uma média de 30 pacientes, dizer um número total, a incidência desse dado, a gente não calculou ainda, isso eu fiz ontem, né, esse levantamento de quem era com cura, de quem era abandono, de quem tinha tratamento, alguns pacientes tinham morrido tinham falecido há pouco tempo, então esses dados a gente está meio que engatilhando para a gente conseguir levantar. O objetivo do programa é tentar justamente levantar os dados de mortalidade e incidência desses pacientes que têm tuberculose e Covid. É um pouco difícil, porque demanda, como estou falando, os bancos estarem prontos e estarem bem alimentados, mas a gente está tentando isso aí. Não tem ainda como a gente responder a questão, esse dado separado de transexuais, homens e mulheres, em relação a isso. A gente está tentando fazer, a priori, um dado bruto de pacientes com TB e COVID, né? E aí, depois, em um outro momento, a gente pode tentar levantar esses pacientes, a gente pode tentar, provavelmente a gente vai tentar estratificar de outras formas. É isso que a gente tem tentado fazer. Tem muitos pacientes ainda com casos suspeitos, né? E a gente não está pegando casos suspeitos, na verdade, a gente está pegando os confirmados. Que a gente possa ter uma coisa mais sólida. Acredito que esses dados mesmos, eles vão demorar um pouco para a gente conseguir solidificar e a gente conseguir fechar tudo direitinho. É um projeto que a gente, da tuberculose, a gente está fazendo. É um dado que poucas pessoas no mundo vão conseguir, tem ainda, né, porque como tu falou, é dinâmico, então a gente pega um banco do mês passado e junta com o nosso banco para poder cruzar e ver se a gente consegue depois levantar as informações dos pacientes. Tá? Então, em relação a isso, a gente, por enquanto, está fazendo só a mortalidade, para a gente ver quão importante que é a tuberculose na mortalidade com pacientes com Covid. E vice-versa. Não sei se eu respondi a pergunta, acho que é o que a gente pode fazer por enquanto. E em relação ao que o Robson falou, realmente a gente tem tido uma luta constante com médicos e com serviços
que eles pensem em tuberculose, que eles possam fazer o diagnóstico, fazer o tratamento da infecção latente. Mas é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho que vai ser resolvido hoje e no próximo mês. É uma conscientização que eu acho do profissional, não só da importância de investigar a tuberculose, de tratar a infecção latente, mas de olhar o paciente de uma forma global, né? Eu acho que é uma mudança de pensamento e isso é um trabalho que a gente vai tentando fazer ao longo do tempo. Ok, Raquel, obrigado. Américo? Oi. Considerações já? Eu acho que já, Américo, porque a gente já está 17h20, né? Já passamos 20 minutos aí do nosso combinado. Tá, então vou pedir licença para mim não ter problema de delay, de áudio, Ok. etc. e tal. Eu só queria dar uma passão, né, também na importância, né, de maior investimento, né, em estudos e pesquisas e tratamento, né, novas drogas, então precisa de maior incidência, né, política, para que realmente a gente tenha aí melhores drogas do tratamento da tuberculose, né. E aí, partindo já para as considerações, eu acredito que, considerando, né, todos esses resultados, né, que aqui foram colocados, né, até de uma maneira preliminar, né, que indicam que a tuberculose, por idade, dentro do importante agravamento, né, dos quadros clínicos correlacionado à Covid-19, isolamento, né, de casos de tuberculose, né, são extremamente importantes na medida de minimizar outras intercorrências e casos graves, né, de Covid-19, né, até mesmo em relação a internações de doença, pela doença nessa população. Também em relação a situação do isolamento, né, eu acredito que sim, assegurado o acesso ao tratamento, né, ainda mais da tuberculose, né, e que exige uma regularidade, isso é muito importante, regularidade, né, e ainda assim, né, que os estudos, né, esses apontamentos estejam, não digo nem estudo, né, esses apontamentos, até porque a Arte Brasil está fazendo um levantamento de dados, né? Esses dados estão, né, em fase preliminar, né? E aí trazendo aqui também para o âmbito municipal, a partir da fala da doutora Raquel, né, e do doutor Robson, né, que precisa-se ainda recomendar, né, medidas de distanciamento social, né, que sejam direcionadas e de formas mais claras, né, então, é isso que eu quero colocar como consideração final. Ok, Américo, obrigado, querido. Robson? A gente não está te ouvindo, pelo menos eu não. Ah, tá, agora começou. Eu acho que nós vamos ter um caminho longo aí para frente, depois dessa primeira fase da Covid, que a gente aprendeu muitas coisas, muitas coisas vão mudar, né, dentro das nossas unidades, as relações, enfim. Então, eu acho que para frente a gente vai ter que ter cabeça bem aberta, ouvidos muito atentos para promover mudanças no atendimento e no acolhimento dos nossos usuários e pacientes. Tuberculose é uma coisa extremamente importante para nós. A gente tem que estar de olho full time, descobrindo novas tecnologias, tanto para tratamento. Américo, adoraria que amanhã tivesse um tratamento que você colocaria no subcutâneo, a combinação de drogas,
e eu tiro daqui a 2 meses ou 3 meses, coloco outro, e 6 meses o cara está tratado, entendeu? Eu acho que esse era... Raquel, quando aparecesse no negócio, ela daria pulos de alegria, e nós também, né? Então, tomara que as pesquisas nos levem a esse caminho. Enfim, fiquei muito feliz de participar dessa discussão. Espero que vocês contarem. Espero que a gente possa fazer isso com mais frequência. É um espaço de discussão bastante bom e interessante. Então, eu agradeço à rede, agradeço a vocês pelo convite, em nome do programa, em nome de Cristina Bate, em meu nome. Muito obrigado. Cuidem-se, fiquem em casa quem puder. Beijo para vocês. Ok, Robson, obrigado, querido, obrigado. Realmente, eu acho que, como tema, é tudo muito novo para a gente, né? Então, assim, tem coisas que a gente simplesmente não sabe como vai ser, né? Eu tenho assistido várias web com especialistas em tuberculose, em HIV, epidemiologia, vigilância, e todo mundo é cético em dizer, bom, a gente não sabe, é uma situação nova, vamos começar a criar, né, estratégias e ações. Outro dia até eu vi uma médica, a doutora Margarete Dalcomo, lá no Rio, falou assim, olha, como a gente fez com a AIDS quando surgiu era uma coisa completamente nova, e a gente foi criando, né, juntos, né, movimento social, profissional de saúde, gestão, universidade, enfim, então acho que de tempos em tempos a gente tem aí um desafio, né, o movimento social, eu acho que o Américo disse, é importantíssimo, a gente está unificado nesse momento, e unificado no sentido de apoiar a gestão nas ações de assistência, né, aos usuários lá na ponta, né, porque a gente vai atravessar aí uma crise financeira terrível, que isso com certeza, vai dar um impacto grande na saúde. Então, acho que é o momento da gente, enquanto movimento social, se unificar e dar apoio, e sentar com a gestão e discutir alternativas de como a gente garantir essa proteção e a melhor assistência para o usuário lá na ponta, tanto para o usuário de tuberculose, com infectado, com HIV, enfim, né? Eu acho que essa é uma primeira iniciativa nossa, eu acho que a gente tem que se acostumar com esse meio de comunicação, a tentar conversar assim também, né? Gostaria de estender o convite para os 3 e para quem está assistindo para próximas que a gente vai fazer, enfim, como uma maneira de abrir o canal de comunicação. A gente já tem o Mopaides, que a gente tem um canal de comunicação do Mopaides, que as pessoas que a gente participa, os programas são convidados, que a gente pode também aproveitar o canal do Mopaides, mas a gente também pode abrir outros canais de comunicação para a gente estar mais próximo e a gente ter um discurso muito unificado para esse desafio que a gente tem aí pela frente, que não vai ser nada fácil, né? Então, gostaria de agradecer muito. E só dar um informe também, na semana que vem, o Movimento Social de Tuberculose e de AIDS, né, movimento nacional, a gente vai apresentar um levantamento que a gente fez, tanto a Raquel como o Robson deve ter respondido, a gente mandou via o meio ilícito do Ministério um questionamento sobre como é que estão os serviços lá na ponta, a questão de exames, de consulta, enfim. A gente já teve o retorno, a gente já está tabulando tudo isso, está montando, analisando as respostas da gestão, que foi um levantamento para os programas estaduais e programas de capitais. Então, na semana que vem, a gente vai apresentar isso e a gente vai, claro, convidar vocês em algum momento para participar de uma discussão em cima desses dados que a gente encontrou, tá bom? Então, mais uma vez, se vocês não tiverem mais nada, se você quiser falar mais alguma coisa, eu acho que a gente pode encerrar e agradecer a presença de todo mundo, 1h30, foi legal, a discussão foi bem interessante, e eu espero que a gente possa ter outra. Pode falar, quem está querendo falar? Gostaria só de agradecer pelo convite. Raquel, pelo convite, o programa municipal
de disposição, a gente tem todo mundo, né? Eu sou profissional de saúde, com outros programas, e foi muito bom participar, é sempre muito bom estar se reunindo, pensando que acho que todo mundo pensando junto agrega mais valor. Ok, Raquel, querida. Gente, muito obrigado pela participação. Beijo para todo mundo. Bom final de semana. Em casa, mas bom final de semana para todo mundo. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, valeu, obrigado.